Oi, oi, meus amores, como vocês estão? Como está por aí? Aqui está frio. Bom, vou falar sobre o relatinho de hoje. O relato é: minha tia Maledite acabou com o meu casamento e com meu esposo. Ou seja, acho que o esposo dela partiu por conta dessa tia Maledite. Bora chamar a vinhetinha e bora pro relato, né? Vamos ver o que. Olá, Luluzitia. Gente, Luluzitia nunca tinha me chamado de Lulu. Luluzinha, sempre fui chamada na escola, pelos parentes mesmo, mas Luluzitia ainda não. Mas eu gostei. Obrigada, viu? Bom, eu me chamo o Claudine. Agora eu não sei se é Claudineia ou Claudine. Cláudia, né? Claudiane, eu acho que é isso. Gente, é porque não tá bem. Deixa eu ver se ela trocou os nomes. Ela trocou. Mas enfim, o nome não ficou bem específico. Eu tô aqui olhando, não deu pra entender, mas eu acho que é Claudiane. Bom, Lulu, Zitia. Me chamo eu acho que é Claudiane. Vim contar um relato triste para vocês. Uma história que tinha tudo para terminar, para ter um final feliz ou continuar, né? Mas foram interrompidas por uma Maledite, que eu vou dar aqui o nome dela de Maledite, pois foi o que ela foi em minha vida. Sou de BH, não vou citar a cidade, pois muitos me conhecem, sou conhecido por muitas pessoas aqui e saberiam logo de que se trata e como seria. Alterei alguns dados também do relato, porém mantendo o relato com o mesmo sentido da história. Tudo começou em 2020. Nós morávamos numa cidade litorânea e logo viemos para essa cidade aqui, para esse estado. Morávamos em outro estado e viemos para o estado de BH. Até que nos unimos com alguns familiares e logo de cara, assim, nos apegamos muito a uma tia, que no começo parecia ser uma pessoa incrível. E sim, de fato ela era. Fazia umas coisas muito boas, umas guloseimas maravilhosas e nós adorávamos. Eu e meu esposo sempre comprávamos dela coisas que ela fazia ali e realmente eram coisas boas e gostosas. Saíamos, passeávamos juntos, íamos em lugares, em shoppings, fazíamos passeios juntos, de casais. E era muito bom, era incrível. Até que ela tem 5 filhas e todas mulheres. Porém, a mais velha e uma do meio são casadas. E essa mais velha, ela havia se separado. Não lembro bem o motivo, mas eu lembro que ela estava separada e tal. E acabou que nessa separação, ela acabou se envolvendo com um amigo do meu ali então esposo. Mas o meu esposo não tinha nada a ver com isso, pois não foi ele quem arrumou e nem tampouco quem incentivou que ela fizesse isso. Isso partiu dos dois. Eles mesmo se conheceram e acabaram ali tendo um rolo. Quando o ex dessa minha prima, né, em aspas, descobriu,
ele logo ficou furioso, culpando assim meu esposo de ter, é, como se ele tivesse feito tudo aquilo, como se ele tivesse articulado toda aquela situação, como se ele já tivesse planejado tudo e só esperou ela sair de casa para já ficar com outro. E ele passou a achar que ela já estava tendo um caso com ele antes e que nós estávamos acobertando a fulana e o fulano. Coloquei o nome, eu vou colocar o nome de Andriela. Eu vou lembrar desses nomes, gente. E Joaquim. Andriela e Joaquim. Caramba, para mim não voltar depois para cima, Andriela e Joaquim. Tá. Bom, minha tia, a Edith, a Maledite da história, até que apoiou sua filha ali e tal, e estava tudo certo, nós estávamos tudo bem, até que um dia o ex da Adriele chegou cobrando meu esposo. E aí eles acabaram que por brigando ali, os dois, se brigando mesmo, sabe? Se pegando ali na porrada, foi pancadaria mesmo. E também perna para quem te quer depois, né? Enfim, foi uma pancadaria só que se meteu mulher com homem e criança, e quando a gente viu tava aquela bagunça aqui só, até que separamos todos, e esse voltou para casa, né, o marido de Andriele, e Andriele e Joaquim ficaram por ali, como dois namorados, passeavam, curtiam, até que Andriele não resistiu e acabou voltando para o querido dela, para o Alecrim Dourado, já que esse o agredia fisicamente. Sim, o Alecrim Dourado agredia ela. E aí ela fazia denúncias contra ele, depois ia lá, retirava e voltava para o Alecrim Dourado. Mas a gente não sabia que ela era acostumada a fazer tais coisas. Alguém já tinha meio que mencionado, mas achávamos que não, pois era verdade. Aquilo que já vimos e escutado antes era pura verdade. Ela fazia isso de verdade. E mais, ela depois girava a cara com a gente. E o Alecrim Dourado também. Só que ao passar do tempo, a gente meio que parou de ir na casa dessa nossa tia por conta dela e do seu Alecrim Dourado que viviam lá. E a gente não queria confusão, então a gente ficou na nossa, né? Ficamos quietos, ficamos por ali, enfim. Até que um dia, esse irmão do Alecrim Dourado estava junto e começou uma provocação gigantesca ali, que deu uma briga muito feia. E assim, a briga foi tão feia que se meteu família com família inteira. Tipo, de um lado uns parentes, do outro lado outros parentes, que sei que deu até polícia nesse dia. E foi feia a briga. E a partir desse dia, a gente parou de se falar, cortamos laços, pois vimos que ainda saímos por ruim, tanto eu quanto meu esposo. Eu não falei, não citei o nome do meu esposo, mas vou dar aqui a ele o nome de Eduardo. Bom, eu e Eduardo então nos afastamos, acabamos que por ficar longe deles, já que vimos que era uma família toda doida e desequilibrada, com certeza. Nossa tia então, né, era tia na verdade de Kaique, de Eduardo, desculpa, eu falei Kaique acho por causa do relato anterior. Era tia de Eduardo, mas eu não ia mais com a cara dela, não suportava olhar para ela. Na época, eu não entendia muito sobre religião, sabe? Hoje já sou um pouco mais esclarecida, até frequento um terreiro de Umbanda hoje e tenho mais conhecimento, tenho minha pombagira também, mas na época eu era totalmente leiga.
E não sabia nada dessas coisas, não entendia. Na verdade, eu até ia na igreja, sabe? Eu frequentava uma igreja católica muito fervorosa, pentecostal, sei lá. Não lembro muito bem o nome, mas tinha revelações e tudo. Era uma igreja, assim, que as pessoas realmente oravam, sabe? Tinha, assim, os dias de missa que eram diferenciados. Era, acho que nas quintas-feiras. E eu ia muito nessa igreja. Bom, em um desses dias que eu fui nessa igreja, veio um rapaz que não sabia nada do que estava acontecendo em nossas vidas, não sabia nada do que tinha passado, pois ele, na verdade, não me conhecia e nem eu conhecia ele. Deixa eu só ajeitar o microfone aqui, gente. Não sei se der barulho, tomara que não dê. Mas deixa eu ajeitar, porque ele tá meio coisado aqui. Enfim. Bom, nesse dia, esse rapaz chegou até mim e olhou para mim e falou assim: Deus manda dizer para você acalmar teu coração e saia do lugar onde vocês estão, pois aquela pessoa lá não é de confiança e ela trama algo contra vocês. Eu olhei para ele e fiquei pensando como ele sabia da minha vida ou coisa, mas assim, por que eu sairia de lá? Era meu, não pagava aluguel e tipo, fiquei questionando, né? De repente ele falou assim: ore muito, saia de lá o quanto antes e preserve sua paz e continue orando, pois aquela lá está tramando forte contra vocês. Ela quer a vida de vocês. E eu fiquei assim, sem entender que era a vida de vocês. Como assim? Ela queria ter a minha vida? E aí eu fiquei pensando, o que ela quer? Quer a minha vida? Ela quer o que eu tenho? E aí ele olhou para mim e falou assim: ela é muito invejosa, tem muita inveja de vocês. Tudo que vocês têm estraga, né? E de verdade, sabe, Luluzitia, era fato. Teve uma vez, inclusive, que a gente chegou, eu cheguei de um lado, Eduardo de outro, e quando chegamos, os dois carros estragaram ao mesmo tempo na porta de casa. Aquilo era impossível. Era impossível, sabe? Nós morávamos assim no mesmo quintal que a Maledite, só que era separados, divididos, porque quando compramos, já estava separado o terreno, né? Então compramos uma parte quando viemos para lá, porque até então a gente se dava super bem, então achamos que ali não teríamos problema. Mas de fato ele tinha razão, então comecei a parar para perceber e analisar mais sobre ela. Eu lembro que eu tinha câmeras na frente da casa, então não era muito difícil de ver ou perceber algumas situações. Passei a presenciar a Edith fazendo demandas. Hoje, com entendimento, né, eram demandas. Na época eu chamava de macumbeira, mas não é por intolerância, peço que me entendam e peço que não interprete como intolerância e nem que julguem, porque na época eu não tinha conhecimento algum. Hoje, já tendo conhecimento, eu entendo e tanto que eu frequento e confio muito nas minhas entidades, também como na religião. Sou uma frequentadora assídua e hoje, como praticante também da religião, eu sei que tanto existe coisas para o bem como para o mal. Mas na época a Maledite não era para o bem que ela estava fazendo. Houve uma vez até que ainda antes dessas brigas, eu tenho que lembrar aqui porque eu acabei esquecendo de deixar esse adendo atrás, né? Teve uma situação que o Eduardo foi na casa deles levar algo para eles ou buscar e viu que tinha umas velas lá dentro, num quarto, com as imagens e uns bonecos com voodoos, né? E com os nomes do lado e parecia sangue, segundo o Eduardo. E ele chegou a bater foto.
E um dia ele até que meio que publicou nos status, sabe? Para ela ver que ele sabia, que ele tinha visto. E era para uns parentes nossos. Pasmem, era para parentes nossos. Então, se ela fazia para outros, ela também faria para nós. Com certeza que ela faria. Enfim, Maledite passou a fazer direto aquelas tais demandas que na época chamava de macumba, como também passou a despachar na esquina da nossa casa. Pois é, passou a despachar na esquina da nossa casa. Só que ela achava que a gente não sabia. Ela não sabia que nós estava vendo tudo e sabia de tudo. Só que eu, como frequentava bastante a igreja e tinha fé em Deus, não pegava nada em mim, sabe? Era difícil porque eu sempre estava ali orando e buscando a Deus. Mas meu esposo, ele era um pouco ascético nisso. Até que ia, às vezes, assim, na igreja comigo, mas ele ia mais para me acompanhar mesmo, não porque ele tivesse, sabe, aquela fé fervorosa. E até que num desses dias que ele foi comigo, uma das pessoas que estava lá na frente, falando a palavra de Deus, cantando e tal, ela veio e falou pro meu marido: olha, você está tendo um livramento, viu? Mas se você não se posicionar, não tomar atitude e não crer em Deus, continuar agindo da forma que você está, vai ter dois caminhos para você. Ou você vai acabar partindo dessa, ou você vai acabar sendo preso. Ou porque você vai cometer ainda algo, né, contra aquelas pessoas lá que você sabe que eles não prestam e eles só querem o mal de vocês. Ele vai acabar destruindo vocês. Ou você vai passar dessa para outra, ou você vai parar no lugar fechado. E nesse lugar fechado você vai sofrer muito também. Então vigie. E saiam de onde vocês estão. Às vezes tem momentos na vida da gente que a paz não tem preço. Não há dinheiro no mundo que pague a paz. E lá na frente eu vim entender isso. E dando todos os créditos para essa pessoa que falou, ela tinha total razão. Não tem dinheiro no mundo que pague a paz. Enfim, vendemos o terreno, conseguimos vender, né, nosso terreninho lá com a casa. Já estávamos construindo, eram tantos planos, sabe? A gente estava com a casa ajeitadinha, bonitinha. Acabamos por vender e comprar outra num lugar inferior. Infelizmente, né? Inferior de onde a gente morava, mas pelo menos aqui a gente tinha mais sossego, sabe? Mas tu acha que a Maledite parou? Não. Em uma discussão dela com um familiar nosso, ela ainda falou: eu já tô cuidando, esse vai logo. Depois a fulana, depois você e depois o outro fulano. Esse parente me contou isso, mas eu não dei crédito, falei que estava repreendido aquilo, pois ela não havia de conseguir. Mas a fulana, devo ressaltar aqui, que ela era aquele tipo de pessoas que ela era casada, mas vivia pulando a cerca, sabe? Coitado do marido, nunca desconfiou, mas ela nunca ficou só com uma, ela teve vários e vários. E foi um desses amantes dela que ela conseguiu convencer. E esses tiraram a vida de Eduardo. E foi uma coisa assim tão bem feita que foi difícil, sabe? Conseguir levantar provas e provar que eu não consegui provar que ela estava ligada, porque a pessoa com quem ela andava assumiu tudo. Ela tá ilesa. Mas eu espero,
sabe, de todo o meu coração, que ela pague por toda a maldade que ela fez, porque eu nunca vou esquecer daquele dia. O dia que meu amado Eduardo estava todo esperançoso com os planos que estávamos fazendo, com as coisas que nós estávamos ali, sabe, planejando. Aquela semana nós iríamos comprar umas coisas novas, iríamos mudar algumas coisas na casa, tínhamos contratado pedreiro para aumentar, para fazer umas coisas para gente. E ele estava muito entusiasmado, saía trabalhar sempre feliz, alegre, sempre sorridente. Mas naquele dia foi diferente, sabe? Aquele dia foi diferente porque aquele dia ele acordou diferente. Parecia assim que ele sabia que ele não ia voltar. Me olhou com um olhar de tristeza ao mesmo tempo e refrisou o quanto me amava. Não tínhamos filhos ainda, mas sonhávamos, era o nosso sonho, nós sonhávamos muito em constituir uma família e estávamos planejando o nosso bebê. Ele disse que me amava muito e que já estava com saudade mesmo antes de sair, mas que logo ele estaria em casa. E que ele sabia que esse mês seria um mês que nós teríamos o nosso primeiro filho, que a gente tinha feito naquela noite o nosso filho. Sim, ele falou com essas palavras: esse mês nós vamos ter a resposta positiva, pois hoje nós fizemos o nosso filho. E eu olhei para ele: como que você sabe o que a gente fez hoje? Ele: como você sabe que ele foi concebido hoje? E ele disse: eu sinto. Mas ao mesmo tempo ele falou assim: só que eu não sei se eu vou estar aqui. É como se ele estivesse num transe naquele momento, sabe? Me olhando. Mas se eu não tiver, ele vai ser, ou ela, um pedaço de mim que vai continuar com você. E eu, assustada, perguntei: como assim? Do que você está falando? A gente está bem, está tudo bem. Não tem por que você falar isso. Para de falar besteira. A gente vai ter, sim. A gente vai ser feliz. Nós não vamos ter só um, vamos ter vários filhos. Vamos ser muito felizes. Pois a gente tem uma vida toda pela frente. A gente se ama. E aí ele me olhou novamente e falou assim: sim, a gente se ama. A gente é almas gêmeas. E a gente vai ficar junto até que a morte nos separe, porque eu te amo tanto que eu não consigo imaginar minha vida sem você. E a gente se abraçou, e não sei por que choramos, sabe? Mas ali já era despedida. Bom, ele saiu, foi trabalhar, trabalhou, e ao voltar para casa, o amante da Maledite já havia preparado uma armadilha para o meu Eduardo. E foi assim que os pegaram. Tiraram a vida do meu Eduardo. Destruíram a minha vida. Destruíram meus sonhos, os nossos planos. Arrancaram de mim o meu grande amor. Faz 5 anos que isso aconteceu. Mas eu até hoje não consegui superar a perca do Eduardo. Até hoje eu sinto falta dele. Às vezes eu ainda me pego pensando e achando que logo ele vai chegar em casa e que eu tô tendo um pesadelo. Às vezes parece que ele de uma hora para outra vai encostar o carro ali e vai descer. Porque ele estava certo. Sim, naquele dia nós concebemos nossa primeira filha, que passou a ter o nome de Eduarda, em homenagem ao pai.
Gente, que história triste. Desculpa, mas essa parte é muito triste. Moça do céu, ô Claudineia, mulher, hoje minha filha está com 4 anos. Nós, está com 4 anos. Ele deixou um pedaço dele comigo, mas ele não teve chance de saber que seria pai. Não deram essa oportunidade a ele. Ele não conseguiu. Não deu tempo, sabe? Porque a Maledite já havia feito tudo, planejado tudo. Sem falar que as demandas assim não pegavam em nós. Até meu esposo falava que o nosso santo era forte. Mas eu não sei como, de alguma forma, ela fez com que aquele homem ficasse possuído e pegasse na covardia o meu Eduardo. Hoje eu sigo minha vida sozinha. Não tive mais vontade de arrumar ninguém, sabe? Não tive mais vontade de conhecer outra pessoa, pois Eduardo era tudo para mim. Minha vida sem ele passou a não fazer sentido. Olho para a nossa pequena hoje e vejo nela a expressão de Eduardo, seu sorriso, seus olhos. E todo dia que eu acordo, eu vejo um pouquinho dele e sei o quanto ele ficaria feliz e o quanto ele amaria nossa pequena Eduarda. Ela é todinha ele. Ela lembra ele em todos os aspectos, até nos gostos do que ele gostava. Em tudo, ela se parece com ele. Sempre que eu olho para ela, é impossível não ter alguma lembrança ou recordação de Eduardo, dos momentos que vivemos felizes, das nossas conquistas e dos nossos planos. Sim, a Maledite conseguiu. Sabe, Luluzitia, hoje eu penso muito. Eu poderia fazer alguma coisa para devolver para ela, sabe, tudo que ela me fez. Mas eu acho que a vida já está se encarregando disso. Pois descobri que a Maledite tem um câncer. E essa não fez tratamento. Então creio que a vida já está se encarregando de cobrar aquilo que ela me fez. Eu não falo com ela. Na verdade, me afastei de muita gente, sabe? Pois acaba que cada um às vezes é pior que o outro. Não sei quem confiar, em quem eu posso contar alguma coisa. Hoje eu vivo isolada no meu canto. Minha mãe reclama muito sobre isso. Diz que eu deveria procurar alguém e tentar a vida novamente. Mas eu não sinto. Eu não quero isso. Penso muito na minha filha, mas sinto que o meu amor pelo Eduardo ainda vive forte no meu peito. Sabe, como almas gêmeas, como se nem a morte tivesse apagado o amor que eu sinto por ele. E sei que ele também, da mesma forma, onde estiver, me ama ainda da mesma forma. Talvez a gente já tenha se encontrado em outras vidas, ou quem sabe a gente ainda vai se encontrar em outras reencarnação. Já pensei até em fazer uma regressão para saber, pois gostaria de entender como pode um amor tão forte, tão profundo, que não se apaga nem com a morte e nem com o tempo. Sim, 5 anos se passaram e eu ainda amo Eduardo como no primeiro dia que a vi, e tudo quando começou, da forma como nos amávamos.
Não consigo esquecer. E cada dia, às vezes a saudade bate de uma forma que eu me pego chorando pelos cantos, como se eu quisesse pedir socorro para ele. Mas antes eu sonhava muito com ele, mas hoje nem isso eu consigo mais. Aí eu me pergunto se ele me deixou, se me abandonou de vez, ou se ele ainda consegue me ver, e se ele consegue ver nossa filha. Pois tem muitas coisas que eu não consigo entender. No começo me revoltei contra ela, contra muitas coisas. Hoje na religião, o pai de santo do terreiro onde eu vou, ele já tentou falar comigo várias vezes que eu devo deixar que ele siga o caminho, porque ele pode se tornar um obsessor com o tempo, pois ele não consegue partir em paz, pois eu não o deixo. A dor que eu sinto, esse descontrole emocional, o prende aqui de certa forma, e ele sofre também. Ele sofre por me ver chorar, ele sofre por ver a nossa filha e não poder tocar nela. O médium, o pai de santo disse ainda que o sofrimento dele é maior do que o meu, por não poder estar aqui com a gente e não poder conviver com nossa filha, com nossa pequena. E que toda vez que eu choro e eu chamo, eu o deixo mais nervoso, mais triste, pois ele queria muito poder passar para esse lado, estar com a gente, mas ele não pode. Ele tem que seguir um caminho de tratamento para depois seguir o caminho de luz, que eles precisam encaminhar ele e que eu tenho que permitir isso. Mas o meu coração não consegue. Estou tão presa nesse amor, sabe? Nesses sentimentos que não consigo me libertar. O Pai de Santo ainda me falou que nosso amor provavelmente vem de outras vidas. E por isso eu sinto tanto isso. E que com certeza, se for fazer regressão, provavelmente foram várias vidas que nós vivemos. E talvez numa próxima reencarnação ainda a gente vá viver novamente. Mas que nós devemos tentar acertar os pontos dessa vez. E me pediu para perdoar, pois o perdão faz parte para que o nosso coração libere o sentimento de ódio, de raiva. Mas como vou amar, como vou perdoar alguém que acabou e destruiu com a minha vida e minha família, me deixando assim, sozinha, grávida, sem poder dividir com ele aquele momento tão esperado. E ele sabia, mas não teve a confirmação, pois não teve chance. Tiraram o Eduardo da minha vida de uma forma cruel e covarde. Não vou citar aqui o que fizeram com ele, pois foi tamanha covardia e brutalidade que é difícil de aceitar e de assimilar, que hoje ele não está aqui. Pai de Santo me falou também que era a hora dele, que não foi apenas só maldade, mas que sim, todo o mal que ela fez contribuiu, porque ele poderia partir de uma forma tranquila, leve, que não era daquela forma, mas ela acelerou o processo e fez com que ele desencarnasse da pior forma. Não sei se é verdade ou se o Pai de Santo falou apenas para me consolar, porque não a consigo aceitar, sabe, Lulu? Não consigo aceitar que isso seja verdade, que era a hora dele. Eduardo era novo, jovem, cheio de saúde, sabe? A gente se dava super bem, a gente nunca brigou, a gente nunca discutiu, a gente vivia sempre feliz, alegre. Não havia brigas. Ele era uma pessoa calma, ele
não brigava nem com a mosca. Ele era tranquilo, uma pessoa super do bem. Creio que o Pai de Santo falou para acalmar meu coração, mas é difícil conter a dor quando você perde alguém que você ama de verdade. Bom, desculpa pelo relato longo. Sei que me estendi muito, embora eu tenha tentado resumir o máximo dessa história, que começou tão linda, mas terminou em tragédia. Espero que você leia e que você possa dar voz a essa história, que seja como uma seja como uma homenagem ao meu querido Eduardo, para que onde ele estiver, ele saiba que você e muitos serão testemunhas e estarão sendo testemunha do amor que eu ainda sinto por ele, pois Eduardo ainda está vivo dentro do meu coração e para sempre ali ficará. Desculpa pelo texto gigantesco. Um grande abraço para você. Comecei a te seguir pouco tempo, mas estou gostando dos seus vídeos. Vi alguns relatos bem emocionantes e foi aí que resolvi mandar o meu. Um abraço para você e para seus filhos ou filhas, se você tiver. Obrigado pela oportunidade. E até mais. Obrigado você, meu bem. Você me fez chorar. Eu um dia ainda vou trazer a minha história de amor também. Eu tenho uma história de amor. E sempre que eu leio, gente, é difícil. É muito difícil eu não me emocionar, pois eu vivo aquele dia, assim como essa seguidora. Claro que o meu caso é diferente. Não é a mesma coisa, não é exatamente o mesmo. Mas assim, quando toca em perca, eu sinto muito. Então, desculpa por ter me emocionado, gente, desculpa. Peço perdão a vocês. Gostaria de pedir para vocês, se vocês estão gostando dos vídeos, que vocês não esqueçam de deixar o like de vocês, porque cada vez que vocês derem um like, isso vai me ajudar muito. Assim o canal cresce mais rápido, porque o YouTube ele avalia muito os views, mais do que visualizações até. Então, se puder, quando você estiver assistindo, não esquece de apertar lá naquele sinalzinho lá da mãozinha e deixa lá seu like. Sempre que você estiver assistindo um vídeo, vai lá e deixa o like. Não custa nada para você e vai me ajudar bastante a manter o canal. E é isso. Um beijo a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.